Shalom Brahá, hoje vamos falar um pouco de uma alahá muito conhecida, muito praticada em todas as casas, principalmente Erev Shabbat, que é a feitura e a separação da Frashat Halá. A Halá, o pão trançado, ou Halot, os pães trançados. Para Ashkenazim, para Sefaradim são os pães em formatos redondos, que são umas bolinhas. Mas temos a obrigação de separar halá. Quem deve separar halá? O que é halá? Quem pode fazer halá? O homem é obrigado, a mulher está isenta, a mulher tem que fazer, o homem está isento. Como acontece? Primeiramente, nós temos que ter a consciência que temos as mitzvot que recebemos da Torá escrita, da Deoraita, e nós temos as alahot, a tradição que recebemos dos nossos Rahamé, dos nossos sábios, que é Derabanan. Logo, para aqueles que moram fora de Israel, os nossos sábios colocaram para que a gente não fosse esquecer a mitzvah de Afrashat Halá, a mitzvah da Halá. Então temos que fazer Afrashat Halá, temos que separar Halá, mesmo estando fora de Israel. Entretanto, em Israel é obrigatório. Aqui Israel é obrigatório, Deoraita, aqui é obrigatório, Derabanan. Temos que ser da mesma forma. Entretanto, se no Shabat a minha esposa preparou uma rolá, ou eu preparei uma rolá e esqueci de fazer a frachada rolá, esqueci de separar, no Shabat no Brasil eu ainda posso consumir e deixar um pedaço como uma frachada rolá depois do Shabat. Porque não se pode separar no Shabat, porque seria uma separação, seria borer, que é uma das proibições das Shloshim Vetesha Av Melachot, das 39 proibições vinculadas ao Shabat. Em Israel, se não fizer a Frashat Halá Erev Shabbos, antes de entrar no Shabat, aquele pão se torna muktzah, não pode manuseá-lo. Então, assim traz um livro muito interessante que eu recomendo para vocês. Ele foi escrito por um grande Raham de Alahá, o Rabino Ezra Dayan. Ele é uma das pessoas vinculadas a BDK, um selo com muita responsabilidade, uma Ashgará, com outros Rabanim que fazem um trabalho muito bonito no nosso país, no Brasil. E tem um livro que eu já tenho recomendado sempre, que é o Kasher na Prática. Também tem o Kasher na Teoria, que a gente entende a teoria tanto filosófica como espiritual, como daquilo que a gente pode entender por que a gente tem que comer kasher, mas aqui a gente tem a prática de como comer kasher e o que fazer para comer kasher. Exatamente no capítulo número 12, no artigo número 3, vou ler para vocês esse pedacinho. Foi instituída por nossos sábios a obrigação de separar uma parte da massa, inclusive na diáspora, para que essa prática não seja esquecida. E assim a gente pode manter a tradição. Na época do Beit HaMikdash, ou do Mishkan, quando se fazia a frachat halá, quando se separava uma parte da halá, tinha que ser entregada para o Kohen. Entretanto, hoje em dia, como a gente não tem aparado uma vaca vermelha, e a gente tem processo de impurificação devido a quem teve contato com o morto, a gente não sabe quem, e existe um safek, quem é realmente o Kohen, ou se a pessoa, se o Kohen tá puro. Então não se dá, quando se faz a frachat halá, não se dá um pedaço da halá pro Kohen. O que a gente faz? A gente queima aquela parte da frachat halá. Queima aquela parte da halá. E a gente tem alguma variação de costumes quanto a isso. Aquele que, quando a massa é preparada, chama o masguia vai lá, separa, faz a separação, faz a berachá específica, né? No momento da separação faz a brachá. Ele começa a brachar, que ele vai fazer a separação, etc. E queima. Naquele mesmo momento, ele enrola num alumínio e coloca para queimar. E aqueles que durante o dia produzem, no final do dia eles queimam tudo juntos. Tem esses dois costumes. O segundo costume é muito vinculado a algumas outras Hassidut, como Vishnitz, por exemplo,
E o primeiro é muito utilizado por os Sefaradim e até pelo movimento Chabad, pela Hassidut Chabad. O importante é sempre queimar Halá, não esquecer, né? De que forma aí que a gente pode separar Halá, né? Que tipo de farinha a gente está hayave, ou seja, a gente está obrigado a separar Halá? São 5 espécies. Somente essas 5 espécies. Nada além disso para poder separar, fazer lehafrish halá, que são trigo, cevada, aveia, centeia e espelta. Então, quem tem, por exemplo, alergia a trigo, pode fazer um pão de cevada, pode fazer um pão de aveia, centeia e espelta. E aí nós temos uma variação em relação a medidas, né? A primeira medida de quanto fazer a frashat halá, a separação, alguns ashkenazim assim traz um Shulchan Aruch, na opinião do Remá, que é a partir de 2 kg, 250 gramas. Entretanto, o costume hoje atual dos ashkenazim em Israel e fora de Israel, e inclusive da Hassidut Chabad, Hassidut de Breslov, é a partir de 1660. A partir de 1660 se faz Afrashat Halá com Berachá. Esse é o costume Chabad. O Ish Sefaradim é muito próximo a partir de 1665, que é 5 gramas a menos também, eles fazem separação com Berachá. Mas, se uma massa tem 1.200 gramas, se faz separação, entretanto, sem Berachá. Então, a gente pode acompanhar dessa forma essas respectivas características que acompanham, não é? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vou fazer mais um outro vídeo sobre isso, sobre a questão de separar e como devemos separar halá. Somente boas notícias, hoje e sempre.